ao Festival Cultura e Miniciclos, a edição Filosofia e Videogames. É uma noite bastante especial. Esse é um projeto, uma realização da Liga Produção Cultural, com patrocínio da FTESA e apoio aqui do Instituto Ling. Hoje nós teremos uma palestra, né? Amanhã um debate, e na sexta-feira termina com um stand-up comedy sobre o tema. Né? Então, todos convidados, divulguem, né? Curtam a nossa página. E após a palestra do Israel, nós vamos abrir para perguntas e participação do público. Então, eu vou pedir que levantem as mãos, né? Para não é para dizer amém, né? Levantem as mãos para pedir o microfone, né? Que estamos transmitindo ao vivo e gravando, para ficar uma qualidade bacana. Né? E também nós fornecemos certificado, né, de participação aqui do festival, então é pelo e-mail, pelo miniciclos@gmail.com, né? Ou pode entrar também na nossa fanpage e solicitar por lá, tudo bem? Eu vou chamar aqui agora o Christopher, o nosso curador da noite, para dar umas palavras para vocês e darmos início. Palmas para ele. Obrigado, Jack. Boa noite, gostaria de agradecer a presença de todos. Eu gostaria de agradecer a Liga Produções Culturais, grande parceira de muitos anos, por organizar este evento, por me convidar aqui hoje. Também eu gostaria de agradecer o Instituto Ling. Mas essa luz está... Oh. Agora é cegueira. Eu gostaria de agradecer ao Instituto Ling por ceder este espaço maravilhoso aqui. Eu escrevi uma pequena coisa aqui, né? Os games já se tornaram uma parte fundamental do nosso entretenimento, da nossa educação e das nossas vidas. O game é uma das atividades mais prevalentes do ser humano hoje em dia, totalizando mais de 3 bilhões de horas gastas por semana mundialmente, que é equivalente a 350 mil anos de vida humana a cada semana. Tá? São os números que estamos gastando jogando games no nosso mundo. Então, já passamos desse pensamento de passatempo, já passamos a época de falar simplesmente sobre tecnologia, simplesmente sobre entretenimento. O game é uma parte fundamental das nossas vidas e a gente tem que levar a sério essas discussões. O que estamos fazendo com os games na nossa vida? Como é que os games estão nos afetando? Como é que vamos trabalhar futuramente com essa ferramenta tão poderosa? Então, este miniciclo é sobre isso, games e filosofia. Vamos conversar sobre questões éticas, moralísticas e filosóficas sobre os games ao longo dessas 3 noites. Hoje temos Israel, que já vou apresentar. Amanhã temos debate, que vai ser com Saulo Camarote, da Behold, lá de Brasília, e Sueli Fragoso, da URGS, pesquisadora da URGS. E sexta-feira temos stand-up com Lucas Krug, com participação dos atores Leo Ritter e Gil Lisboa. Mas hoje à noite vamos começar com Israel Mendes. Israel Mendes é gaúcho, tem 39 anos e é formado em comunicação social pela PUC. Possui 19 anos de experiência profissional, tendo trabalhado como redator publicitário nas principais agências de propaganda do Rio Grande do Sul. Em 2007, tornou-se sócio da Kiris Game Studio, onde hoje é diretor de comunicação e marketing. Foi fundador e vice-presidente da Associação dos Desenvolvedores de Jogos do Rio Grande do Sul, a AD Jogos RS, na gestão 2012 a 2014. Estudou filosofia durante 2 anos e tornou-se mestre em escrita criativa na PUC em 2016. Em literatura, possui 2 livros publicados, Menino Perplexo e Farelos Poéticos, além de ter participado da antologia coletânea de poesia gaúcha contemporânea em 2013. Interesse-se por literatura, rap, poesia, filosofia, tipografia, design, games, puzzles e brinquedos. Então, por favor, vamos dar um aplauso para o nosso convidado de hoje, Israel Mendes. Muito obrigado, Israel. Obrigado. Vocês estão me ouvindo? Está tudo certo? Sim, agora até eu estou me ouvindo. Boa noite. Em primeiro lugar, queria começar agradecendo o tempo de vocês por estarem aqui. O tempo é uma coisa valiosa, né? E a gente, então, chega aqui usar o nosso tempo, nesse templo, para conversar sobre cultura, sobre jogos e principalmente sobre filosofia.
Faltou uma coisa no meu currículo, Christopher, que é importantíssimo. Eu sou o pai da Cecília. Então, adicione isso aí, por favor. Então, vamos lá. Foi dado ali, então, um pouco do meu histórico, e eu começo justamente isso, dizendo pelo mais ou menos o convite, como ele foi feito, né? Como ele me chegou, esse convite que o Christopher me fez. Primeiro, quando ele colocou lá, ele pesquisou ali algumas pessoas que se interessariam por esses dois temas, né? Filosofia e jogos. Por si só, essa abordagem eu já achei ela um pouco diferente. Daí, como eu tinha esse histórico, né? Eu fiz 2 anos de filosofia, mas não fiz o equivalente a 2 anos de filosofia. Deixa eu só também ser rigoroso aí com essa descrição. Eu fiz o equivalente a mais ou menos de 6 a 8 meses da graduação. Mas foi o suficiente para mim, naquele momento, isso foi em 2010, eu comecei a procurar um pouco sobre isso. Então eu fiz isso, participei daquele curso lá. O curso era de noite na PUC. Eu pegava um perfil bem parecido comigo, um perfil de pessoas mais maduras, assim, que em alguma medida já tinham se formado em alguma coisa, né, e estavam ali por diversas buscas, né. Depois o curso da noite ele foi extinguido, e daí quando ele foi para amanhã, daí eu peguei um outro perfil, um perfil realmente de entrantes na filosofia, então foi quando eu parei de fazer. Mas eu realmente me fascinei, eu tenho um histórico já de curiosidade sobre isso desde de bem jovem, assim. O meu primeiro contato que abriu minha mente foi com o Mundo de Sofia, do Jostein Gaarden. Eu me lembro que eu andava com um livrinho quando tinha 19, 20 anos, um livrinho de Platão, assim, aquela coleção Pensadores. E eu não entendia nada daquele texto, mas aquilo, de alguma forma, exercia um certo magnetismo comigo. Não me considero filósofo, não me considero. Eu me considero um filósofo na mesma medida que as crianças são. Um eterno espantado e assombrado com o mundo. Inclusive, por isso que o nome do meu primeiro livro foi Menino Perplexo. A minha história com os jogos, ela vem há 10 anos já, pelo menos. Na verdade, assim, a minha história profissional, a história anterior a isso, eu sou, como vocês viram, né, o ano que vem eu faço 40. Mais ou menos, a indústria tem por aí, a indústria de jogos, uns 50 anos. Então, eu acompanhei, pelo menos na chegada tardia, que sempre chega aqui um pouco com um certo delay no Brasil. Eu acompanhei tudo, consegui jogar telejogo, tive meu primeiro CCE, lembro da cena exata quando eu recebi. Minha mãe me trouxe aquilo e eu coloquei aquele primeiro cartucho, né? Não apertei o suficiente porque ele tinha que dar um encaixe, larguei ali em cima, cheguei feliz da vida para ligar e deu uma tela toda. Não aconteceu, não rolou o jogo naquele momento. Claro, eu não tinha encaixado, não sabia isso. Lembro dessa cena como se ela estivesse acontecendo agora. Isso lá nos anos 80. Então, essa foi mais ou menos a minha história, como eu cheguei até aqui. E na Aquiles, então, quando eu comecei a Aquiles, né, a empreender em 2007, a gente ainda começou fazendo jogos para publicidade, Adver Games, né, Advertising mais Games. Eu estou partindo do princípio, só para eu fazer um disclaimer aqui, eu estou partindo do princípio de que eu não estou falando para experts em várias coisas. Então, se eu for didático demais, me perdoem, mas eu preciso pelo menos equalizar algumas coisas. Então, eu vou explicando algumas coisas, mas eu não sou prolixo, eu prometo. Eu vou mantendo a linha de raciocínio. Eu tenho que eventualmente parar aqui, porque o que está ali não é o que está aqui, tá? Eu estou colando aqui. Ele já passou? Não era para passar ainda. Bom, avançando isso, então, tá, agora eu perdi a linha de raciocínio, tá? Mas vamos lá. Só porque eu falei. Vamos lá. Então, eu tenho esse histórico de filosofia e jogos. Os jogos, na Aquiles, eu descobri em um determinado momento, quando a gente precisou, então, desenvolver jogos com maior consistência. No tempo dos Adver Games, que a gente trabalhava para publicidade, não era exigido tanto a disciplina de game design. Game design, quando eu li o primeiro livro sobre isso, caiu o meu chão, porque eu me dei conta do seguinte, eu pensei assim, meu Deus do céu, existe um conhecimento profundo aqui que a minha empresa não tá se dando conta. Então eu tentei ser um dos vetores e consegui ser um dos vetores de conscientização da disciplina de game design lá dentro. Depois eu li vários livros sobre isso, vários artigos e diversas publicações. E então,
finalmente a gente conseguiu absorver isso como um conhecimento e realmente um patrimônio. Para vocês entenderem, o game designer para um jogo, ele é o equivalente ao roteirista no cinema, tá? Ele tem uma técnica para produzir aquele ambiente, aquele universo ficcional que vai ser criado, e é uma técnica que tem toda uma camada de conhecimento por trás, metodologias para fazer isso, que precisa manter o jogador ali dentro. Eu vou falar isso agora na sequência. Então, essa era a importância que a gente ainda não detinha e depois passou a deter, e hoje em dia a gente tem, eu considero, alguns dos melhores game designers do Brasil. Então foi isso. Eu li muitas coisas e queria trazer para vocês algumas dessas teorias, porque eu quero construir uma espécie de acorde teórico aqui, pela complementaridade dessas teorias. Eu não vou me aprofundar muito em nenhuma delas, eu vou fazer, digamos assim, eu vou extrair o sumo delas e vou colocar para vocês. E depois disso a gente vai para uma aventura reflexiva na segunda parte, está dividida nessas duas partes. E nesse momento, então, daí a gente, enfim, arrisca uma certa filosofia dos jogos aqui, sempre com foco no jogo, no jogador e no jogar, né? Nessa tríade que acontece. Mas vamos lá, agora sim. Começo com esse livro aqui, que é o primeiro livro, é um livro basilar, um livro para quem quer se aprofundar teoricamente mesmo em como funciona o jogo. Eu vou levantar, tá bom? Com licença. É o seguinte, esse cara, Johan Huizinga, é um holandês que escreveu esse livro em 1938, e ele parte do seguinte princípio, ele parte da premissa de que o homem, a espécie humana, ela é formada por esses três pilares. Na verdade, a grande novidade na teoria é o terceiro pilar, porque então se sabe que o homem evoluiu a partir do seu fazer, né? Então ele é o Homo faber. O Homo sapiens, então, na história da evolução da espécie, é quando ele então encontra essa singularidade que vem do cérebro e ele consegue então ter a consciência e, digamos assim, e a inteligência para dominar o seu entorno e, digamos assim, ele se descola das outras espécies e domina, de fato, o ambiente hostil na qual ele vivia e disputava ali a sobrevivência. Porém, esse cara ele descobre, através de várias observações, que existe também um terceiro pilar que rege, digamos assim, a maneira do homem se comportar. Ele percebe isso e ele vai fazer estudos na guerra, na política, na poesia, e ele percebe que existe um espírito lúdico que preenche o homem, que é aquilo ali, o homo ludens. Ele brinca, joga, descontrai e se diverte enquanto está fazendo essas outras atividades, né? Ou pelo menos nas pausas para isso, ele precisa disso. Então isso é algo que é intrínseco. Aqui eu coloco um pedaço da descrição de definição de jogo, né? Uma atividade voluntária exercida dentro de limites determinados de tempo e espaço, segundo regras livremente consentidas, mas obrigatórias, com um fim em si mesmo, acompanhado de um sentimento de tensão e alegria, e de uma consciência de ser diferente da vida cotidiana. É muito completa essa definição, tá? Isso aqui realmente um patrimônio, porque não é trivial definir o que é jogo, justamente porque ele é a emulação de uma experiência. Então, é como se a gente tentasse definir rapidamente o que é a vida, né? Depois o raciocínio evolui para isso, mas essa é uma definição bem sólida. Como eu falei, pode passar para outra, eu vou avançando nessas teorias aqui. Teoria da diversão, esse foi o primeiro livro que eu li. Esse foi o livro que eu mencionei agora há pouco, que me tirou o chão. Eu trouxe esse capítulo lá. Ele fala, na verdade eu estou mencionando aqui esse capítulo, né, mas existe um capítulo nesse livro que fala sobre como o cérebro se comporta. Esse cara, Ralph Koester, é um game designer da velha escola, digamos assim. Ele trabalhou no Ultima Online, em outros jogos importantes. Ele aborda alguns aspectos de funcionamento do cérebro e vai chegar numa conclusão um pouco extrema, naquela palavrinha droga ali. Eu explico. Na verdade, acontece o seguinte, o cérebro ele funciona como um voraz caçador de padrões. E é isso que o universo do jogo entrega para quem está entrando nisso. Para quem está entrando, aceita essa premissa lúdica, né, que o Homo Ludens explica.
E ele busca esses padrões para masterizar esses padrões. A partir da masterização disso, então ele tem aprendizado, que no livro ele usa como sinônimo para diversão. Então, o aprendizado, o ato de masterizar as coisas é o que diverte justamente o cérebro. E isso está atrelado não apenas ao fato de aprender, mas também a um fenômeno químico, porque o cérebro recebe microjorros de endorfinas. Então, existe um fenômeno químico. E ele conclui dizendo que nos jogos o aprendizado é a droga. Então, por isso, como ele atua como uma droga. Então, é isso que avança a experiência e mantém um dos fatores, lembrando que eu vou trazer aqui 5 teorias que são complementares, mas um dos fatores é esse, que mantém as pessoas engajadas no jogo. Tá? Diversão nada mais é do que o nosso cérebro se sentindo bem, a liberação de endorfinas no nosso sistema nervoso. Então, isso que eu mencionei agora. Pode passar. Isso já é uma teoria bem mais contemporânea, é fruto de uma tese de doutorado dessa game designer chamada Jane McGonigal. Essa mulher é muito respeitada, é uma das mais respeitadas, em especial eu admiro muito porque ela tem uma maturidade acima da média para os padrões de uma indústria ainda, na minha opinião, juvenil. 50 anos, mais ou menos, como eu falei. Tá? Uma indústria que está mais ou menos se descobrindo ainda. Entendam que o poder dos jogos é tamanho, eu faço essa metáfora, é como se a indústria de jogos fosse um jovem X-Men que ainda está descobrindo como tomar conta dos seus poderes. Né? E a gente, obviamente, entra em diversas polêmicas, muitas vezes, justamente fruto desse poder. Basicamente, a premissa é a seguinte, ela se dá conta de que cada vez mais pessoas estão jogando mais jogos e você está vendo um êxodo da realidade real. Né? Então, o que está acontecendo? Né? Dá para olhar de forma crítica por que essas pessoas estão saindo da vida real para viver essas outras experiências de jogo. Né? Dá para olhar pela metade vazia do copo, né? E criticar isso, como algumas pessoas fazem, mas ela tenta buscar o fator positivo nisso. São pessoas engajadamente otimistas lá dentro, porque essas pessoas elas estão lá procurando trabalho, procurando problemas a serem resolvidos lá dentro. Então, depois ela tenta resgatar essas pessoas para o mundo aqui fora. Inclusive, ela diz, né, how they can change the world. Então, é isso que ela está querendo depois trazer, está querendo dar uma saída positiva para isso. Jogos nunca oferecem um desafio que você não pode superar. Ela está se referindo, então, ao quão appealing são essas experiências lá dentro do jogo, de modo que, né, elas retêm as pessoas lá dentro, uma vez que as pessoas aceitam essa premissa lúdica. Vamos lá. Essa, para mim, é uma das teorias mais completas. Tá? Também é uma teoria complexa nesse sentido. Mas eu vou tentar explicar aqui. Esse cara é um antropólogo francês, Roger Caillois. Eu usei ele, inclusive, na dissertação. Fiz uma dissertação no meu mestrado de escrita criativa, em que eu aproximei poesia e jogos. E usei boa parte dessa teoria para chegar nas minhas conclusões. Então, é o seguinte, ele também, de maneira mais profunda, histórica e antropológica, ele vai observar na sociedade manifestações. Só que ele é mais abrangente. O Homo Ludens, por exemplo, não fala sobre jogos de acaso, de sorte, jogos de azar, como são conhecidos. Ele não menciona isso. Essa é uma das críticas que ele faz, inclusive, para o Huizinga. O que acontece? Ele percebe em todas as manifestações da sociedade esses princípios regentes. São 4 rubricas que preenchem a manifestação lúdica segundo algumas características. Então, vamos lá. Os princípios, essas pulsões, são os seguintes: competição, sorte, simulacro e vertigem. Então, os jogos regidos pela competição, pelo princípio da competição, são mais ou menos aqueles que o senso comum todo percebe como jogo. Então, são os videogames, todos os esportes, tudo que tem competição. E mesmo que tenha cooperação entre pessoas, elas estão competindo contra outras ou contra o ambiente.
Em jogos a gente tem os jogos PVP e PVE, né? Player versus player e player versus environment. Então, é isso que está acontecendo ali. Os jogos de sorte já são todos os jogos de loteria, rifas, sorteios, tudo isso que acontece. Esse tipo de jogo. E aqui existe uma simetria entre esses dois princípios, que é os jogos de competição, o desfecho deles depende de mim, da minha perícia, da minha habilidade, tanto mental quanto motora, né? Estratégia que eu vou estabelecer para vencer. Já os jogos de sorte, não. Os jogos de sorte, eles dependem de tudo menos de mim. Ele usa a expressão demissão da vontade, que eu acho muito bom isso. Então a gente demite a vontade de suceder, entrega isso, né, ao acaso, e o acaso determina, como num lance de dados, o que vai acontecer no desfecho disso. Depois, os jogos de simulacro e vertigem. Essa parte eu acho legal porque ela alarga a compreensão daquilo que a gente pensa que é jogo. Então aqui a gente vai ter, por exemplo, os jogos de simulacro são todas as brincadeiras, os jogos de faz de conta, máscara, disfarce, uniforme. Imaginem toda a manifestação do carnaval, ela sofre uma grande regência de simulacro, né? Porque ali as pessoas estão em um grande ritual regido por esse princípio. E por último, os jogos de vertigem, e-links, eles são daí os esportes radicais, tudo que a gente encontra dentro de um parque de diversões. Eles são todas essas coisas. Agora eu falo um pouquinho sobre a relação simétrica entre eles. Os jogos de simulacro, eles têm ali a conexão é com a consciência, com o domínio sobre a consciência. Então, os jogos de simulacro, eu tenho um domínio tão grande sobre a minha personalidade, sobre a minha consciência, que eu chego ao nível de emprestá-la para viver uma outra entidade, um outro papel, né? Já os jogos de vertigem é o contrário. Eu tenho consciência sobre a minha consciência e, portanto, eu estou falando de uma metaconsciência, mas essa metaconsciência, ela põe com um risco calculado a consciência em perigo, em pequenos perigos. Perigos físicos, como, por exemplo, saltar de bungee jump, ou até perigos químicos, como, por exemplo, beber, né? Então, a gente realmente... esses dois princípios, eu gosto dessa teoria porque justamente daí a gente consegue entender, por exemplo, por que a palavra jogo ela é tão abrangente para tantas situações, né? Então a gente pensa no seguinte: tu está fazendo joguinhos porque a pessoa, por exemplo, está mentindo, e mentindo é simulacro. Então ela está fazendo jogos. Então daí a gente consegue perceber alguns sintomas do jogo diluídos em toda a sociedade e na espécie humana, evolutivamente falando. Então esse cara ele faz isso de uma maneira incrível, realmente de uma envergadura gigante a teoria dele. E ele ainda bota num ponto de gradação que vai de paideia, que ele gosta desses termos aí, vocês viram, né? Agon, alia, mimicry, ele gosta disso aí. Então, vai lá, tem aquele paideia, que na verdade é um termo relacionado a crianças, e vai até o ludus. O que é isso? É um espectro que vai de um polo ao outro, liberdade e rigor, né? Ali a gente está falando então sobre brincadeiras e coisas mais livres, e lá embaixo jogo rigoroso, regido por regras. O exemplo perfeito para mim é pegar a bola de futebol, lá na paideia, e colocá-la no esporte futebol. Então ali, no esporte, ela é apenas um elemento que tem uma hierarquia muito específica e precisa seguir e obedecer isso. É isso. Então, aqui também mais uma citação, né? O jogo é a liberdade que deve permanecer no seio do próprio rigor, para que este último adquira ou conserve a sua eficácia. Ele está falando, esses dois caras, ele e o outro, eles também falam de uma coisa chamada círculo mágico. O círculo mágico nada mais é do que o grande recorte dentro do qual o jogo acontece, né? A experiência de jogo acontece. Antes e depois do círculo mágico não é jogo, é vida séria, em oposição à vida lúdica. Vamos lá. Agora, essa daqui é a última que eu trago, que é da psicologia, não é da teoria de jogos. Isso aqui se chama teoria do fluxo. Esse cara, Mihaly Csikszentmihalyi, entenderam? É um psicólogo positivista, né, junguiano, mas positivista. Basicamente, ele formula a teoria dele a partir de uma pesquisa que ele vai em busca de tentar pesquisar qual é o conceito de felicidade nos tempos mais contemporâneos. Então, a felicidade, ele vai entender
que ela se manifesta não pelo conceito de ser feliz, mas de estar feliz. E ele pesquisa, ele entrevista várias pessoas que relatam para eles atividades muito específicas que estão fazendo, e geralmente atividades que estão exigindo das suas habilidades com altíssimo grau de desafio, mas mantendo uma compatibilidade entre esses dois eixos. Então existe ali uma função entre desafio e habilidade. Não era para estar tudo aqui, tá? Mas como vocês estão, então eu vou explicando aos poucos. A lâmina era para acontecer em pedaços. Mas vamos lá. Essas atividades vão exigindo das pessoas um desafio compatível com as suas habilidades. Então, se isso está desbalanceado, por exemplo, eu tenho alto desafio e pouca habilidade, né? Eu estou num momento de frustração. Esse aqui já é um gráfico simplificado, ele tem várias áreas ali. O contrário pode acontecer, alta habilidade e pouco desafio, então eu estou num momento de monotonia. Mas o fluxo, o que ele diz, a teoria do fluxo que ele diz, que é um estado de fluxo, um estado mental, acontece na perfeita compatibilidade entre essas duas coisas, entre esses dois eixos. E quando estou em estado de fluxo, então algumas coisas acontecem. Eu preciso ter feedbacks constantes daquilo que eu estou fazendo e, portanto, isso me gera essa sensação de controle. Eu estou conduzindo aquela experiência e tenho essa consciência. Porém, eu estou completamente concentrado naquilo, ao ponto de distorcer o tempo para menos, eu não vejo o tempo passar, e perder, inclusive, a noção do self, da consciência, né? E aqui eu deixei essa daqui porque é uma provocação até para pensar coisas como o futuro do trabalho, que está sempre se falando muito hoje em dia, né? De uma forma ou de outra, se a humanidade continuar evoluindo, precisaremos aprender a apreciar a vida com mais plenitude. Então ele está trazendo isso, né? O conceito de felicidade, segundo a pesquisa dele, está muito desatrelado a coisas como extravagâncias, excentricidades, poder aquisitivo, uma série de coisas. Existem atividades que realmente nos tragam, nos absorvem de tal forma que nos mantém nesse estado e nos geram felicidade. Vamos lá. Agora eu tenho um complemento, que é um complemento meu, que eu costumo pelo menos colocar assim, é o seguinte: jogos são ferramentas psicomotoras. Tá? Isso aqui é uma definição um pouco mais técnica mesmo, porque o que acontece? Quando eu aceito essa premissa lúdica e entro nele, então eu empresto essa dualidade mente-corpo, né? E a minha mente, o meu cérebro vai se comunicar com as minhas motricidades, fina e ampla. Historicamente, na indústria de jogos, a gente tem os joysticks, né? E esses joysticks, eles trabalham sempre com motricidade fina. Mas se a gente for olhar para todos os fliperamas, por exemplo, que a gente chega lá e entra no carro para jogar, de fato, ali a gente já está trabalhando motricidades maiores. E hoje em dia, com a tecnologia avançando, a gente está falando sobre realidade virtual, então ali a gente também está usando isso. Na verdade, isso desde o Nintendo Wii, que começou a usar aqueles Wiimote, e então, digamos assim, inaugurou o corpo como um grande joystick, né? Então, beleza. A gente veio até aqui com esses caras, né? Pode passar? Com esses caras. Isso aí tá aí a cavalaria. Como eu falei para vocês, abordagem histórica, antropológica, psicológica, mais técnica, que também flerta com neurociência, né? Isso aí, penso eu, deve ter dado uma rápida abrangência de como tem pontos de vista para a gente se investir na tentativa de definir ou de entender ou compreender o que é o jogo e, portanto, buscar uma filosofia dos jogos. Pode passar. Eu acho que eu concluo isso, tá? Existe um espírito lúdico e eu preciso acreditar nisso, né? Agora eu já estou nessa segunda parte aqui, é uma grande aventura filosófica agora, que, inclusive, se quiserem ir me interrompendo, fiquem super à vontade, porque a partir de agora é realmente uma grande aventura filosófica. Vamos lá, existe um espírito lúdico, e eu acho que o jogador se afirma, o jogador enquanto, né, denominação, no momento em que eu sou uma pessoa, e eu passo a ser um jogador quando eu aceito aquelas premissas lúdicas que eu falei lá no início, né? Então, ele se afirma na atualização desse espírito lúdico, né? Então vamos lá, pode avançar. Aí eu pergunto, o que move, então, o jogador, né? Por que o jogador? Agora, é aquilo que eu tinha dito, né? A relação do jogo, do jogador e do jogar, né?
O que move um jogador? O que faz uma pessoa aceitar, ingressar numa experiência hostil, por exemplo, porque trabalhosa, né? O game designer, deixa eu definir aqui o papel do game designer com outras palavras. O game designer é Deus, tá? Já que a gente está aqui relacionando filosofia e jogos, eu vou chamar o game designer de demiurgo. Então, vou ser platônico, tá? Ele é o Deus daquele universo. E realmente, ele constrói uma experiência, porém ele constrói uma experiência que vai me dar trabalho, uma experiência que vai me exigir, uma experiência repleta de tarefas. Mas eu me jogo nisso, ainda assim. Por que a gente faz isso, né? Pode passar. E o jogador nato não se contenta apenas com uma realidade. Ele precisa ter múltiplas experiências. Ele precisa, então, dessa multidimensionalidade, digamos assim. Uma realidade apenas não basta para isso. E o game designer sabe disso, sabe como construir essa experiência, observando, por exemplo, o trajeto que esse jogador precisa fazer lá dentro via uma teoria do fluxo, observando que ele está propenso, se ele não é um jogador ainda em, digamos assim, em atualidade, ele é em potência. Por quê? Porque ele tem o espírito lúdico ali como um dos pilares, né? E as manifestações estão, ele vive situações lúdicas na sociedade. Pode passar. Ele cria então uma realidade sob medida. Isso é o papel do game designer. Esse é o papel dos deuses que constroem os jogos que estão postos aí pra gente. Como que ele constrói essas realidades sob medida? Porque ele sabe que para construir uma experiência, ele sabe qual é o repertório desse jogador em potência. O repertório é, por exemplo, sensorial. A gente tem os sentidos, que são as anteninhas, a gente recebe todas as informações através deles, né? A gente tem o cérebro, que é essa grande máquina processadora, que processa essas informações, organiza e hierarquiza. A gente tem a linguagem, que dá significado para isso, né? Ou seja, a linguagem vai conferir, por exemplo, relações entre o que é perigo e o que é não perigo, o que é bom e o que é mal. Lá dentro do jogo, obviamente, a gente vai para dentro do jogo já herdando uma boa parte desse conhecimento. Na verdade, são experiências prévias que a gente tem. E a memória, ela retém isso sob a forma de conhecimento. Bom, dado isso aqui, o game designer ele faz a festa, literalmente a festa, porque ele constrói essas experiências e oferece esse mundo para os candidatos a jogador. Pode passar. Aqui eu trouxe algumas das coisas que são observadas na hora de criar um jogo, tá? Existem outras coisas, como, por exemplo, uma economia interna, um bom sistema de feedbacks. Mas isso aqui eu acho bastante importante de passar assim, por isso, porque isso aqui é análogo à nossa realidade, né? Então, objetivos. O que se deve fazer no jogo, né? Vamos lá. Eu tenho que salvar uma princesa. Esse é o objetivo final. Mas, para eu conduzir só que isso está lá no final, né? Está longe. Assim, colocado dessa forma, é muito trabalhoso. Então, é contraintuitivo. Eu estou perdendo esse cara. Mas, eu preciso criar objetivos, então, de médio prazo e de curto prazo, de curtíssimo prazo. Então, aí sim, depois eu vou chegar lá, mas antes eu vou fazendo isso e vou sendo recompensado por isso, e recompensado de todas as formas, das formas simbólicas, como diz a Jane McGonigal, das formas químicas, como diz o Ralph Koester, né? Então, eu vou conduzindo essa narrativa ali dentro em busca desses objetivos. As regras são esse perímetro rígido dentro do qual as coisas acontecem, né? A maioria das definições, regras, definir jogo é um negócio amplo, vocês vão ver, se pesquisarem mais sobre o assunto, mas regras é uma das coisas que mais aparece. Claro que é um óbvio, né? Os jogos têm regras, mas lembrem que eles também têm uma certa casualidade, porque em algum momento a gente vai para aquele espectro lá e fica mais uma relação de brinquedo e não uma relação de jogo. A minha definição daquilo lá, inclusive, é mais ou menos assim. Imaginem assim, ó, um jogo é um brinquedo muito complexo e um brinquedo é um jogo muito livre, muito simplificado. Então é mais ou menos esse o espectro das coisas. As regras definem
o que é permitido e o que é proibido. As mecânicas, que é uma coisa que às vezes as pessoas têm... se fala muito em mecânica de gameplay, mas o que é a mecânica de gameplay? Basicamente são as ações que as pessoas têm que fazer dentro dos jogos. Então, as mecânicas podem ser, por exemplo, exploração, né? Eu posso explorar, eu posso coletar, eu posso colecionar, eu posso tentar decifrar, eu posso atirar, eu posso saltar, eu posso fazer várias coisas. A gente detecta o que são mecânicas muitas vezes pelos verbos, né? É nos verbos que a gente vê onde é que está. Porque a mecânica aqui é um conceito físico de movimento mesmo, né? E isso é um dos grandes diferenciais dos jogos, a interatividade, né? Eu não estou apenas sendo o espectador de algo. Não, eu sou esse algo, eu sou essa entidade. Eu conduzo esse play sendo player, né? Então é isso que acontece. Atenção. Atenção estava colocada lá, inclusive, na definição do Huizinga, né? Atenção. Para mim, o sistema, digamos assim, a maneira mais macro de colocar, a maneira primeira de colocar o que é atenção dentro do jogo é a busca do sucesso na iminência do fracasso. Quando isso está acontecendo, se eu estou buscando o sucesso, mas sempre com a iminência do fracasso, eu estou com a corda esticadíssima, eu estou com o dedão na tomada, assim. E isso também é uma maneira, um dos sistemas, um game designer nosso lá, ele se refere a sistemas de tensão, né? Então, todos interligados que vão conduzindo esse jogador e mantendo ele, assim, tenso, né? Se isso está acontecendo, tanto faz se é uma arma apontada para a minha cabeça, se é uma fera correndo atrás de mim, um monstro correndo atrás de mim, ou um checkpoint de corrida que está logo ali e o tempo está acabando. Tudo isso é sucesso, busca pelo sucesso na iminência do fracasso. Isso traz atenção. E as escolhas, que é uma das coisas mais importantes que tem dentro de uma experiência desenhada, uma boa experiência desenhada de gameplay. Porque as escolhas, elas permitem que a gente, dentro dessa realidade alternativa, tenha uma trajetória completamente customizada. E daí que a gente diz, por exemplo, que os jogos eles possuem narrativas emergentes. Por quê? Porque lá dentro eu conduzo o meu caminho, primeiro porque eu já tenho que conduzir o meu caminho, como eu falei, é interativo. O jogo não anda sozinho. Mas lá dentro eu conduzo essa experiência e eu posso escolher se eu vou, por exemplo, pegar um personagem fraco e ágil ou forte e não ágil, pesado. Eu posso escolher se eu quero um carro com velocidade final maior e arrancada menor, ou o contrário, com muito arranque e pouca velocidade final. Tudo isso vai desenhar uma experiência única, customizada. Então, essa é uma experiência emergente, é uma narrativa que emerge dali de dentro. Então, eu conto a minha história como foi o meu caso quando eu joguei, né? Pode passar. Então, o jogo, a partir disso, a gente considera que ele é uma máquina de estados, ele é um sistema composto por vários outros sistemas, né? E é um organismo sistêmico extremamente sensível. Então, aí uma coisa um pouco mais técnica, assim, vocês precisam ver o que é o dia a dia de um estúdio de jogos, né? Consertou um bug, ok, gerou mais 4, sabe? Consertou esses 4, gerou mais 3. E assim a gente fica, sabe, caçando agulha num palheiro, assim. Então, até do ponto de vista técnico ele é realmente sensível. Mas o que eu estou me referindo aqui é lá no ambiente do jogador, né, que é o ambiente já pronto. Então, tudo que eu faço, as escolhas que eu faço lá dentro, elas são muito sensíveis. E aqui eu acho interessante, por exemplo, estabelecer um paralelo. Por que ele é uma máquina de estados? Porque assim, vamos comparar com um livro. O livro é uma instituição, uma mídia, uma ferramenta muito mais bem consolidada. Por exemplo, na página 10 do livro tal, sempre vai cair o copo no chão e vai quebrar. Toda vez que eu pegar esse livro e eu abrir na página 10, isso vai estar acontecendo. Agora, como é o copo, qual altura ele caiu e quantos pedaços ele quebra, aí é uma estética da recepção. Aí é cada um. Cada um vai imaginar, porque tem uma descrição textual lá dentro e eu projeto na minha imaginação, uma holografia, né, aqui dentro, como é que isso acontece. Mas o livro em si, que é entregue pelo autor, ele sim, ele é uma ferramenta mais bem consolidada. O cinema, a mesma coisa. Um filme, a 1h40,
o personagem principal vai atirar e vai eliminar o vilão, né? E toda vez que eu der play nisso, isso vai acontecer. Mas, claro, isso vai me atingir de uma forma. Seja porque eu tive uma relação de simpatia ou antipatia, cada um vai ser atingido de uma forma, né? Mas o jogo não. O jogo é uma máquina de estados. Aqui eu trago aquela frase do Heráclito, né? O mesmo homem não atravessa o mesmo rio 2 vezes. O mesmo jogador não joga o mesmo jogo 2 vezes. É exatamente isso, porque mesmo a ferramenta, ela não é consolidada. Eu tenho checkpoints de consolidação. Eu tenho a fase 1 e o chefão final da fase 1. Mas o que eu tenho que fazer lá dentro, quantas moedas eu vou coletar, o que eu vou fazer com esse dinheiro, isso é uma customização de experiência minha. Vamos lá. Falei, tem muito disso de experiência, então, né? Deixa eu arrumar aqui também. Múltiplas experiências, né? Como eu falei, gente, isso aqui é uma parte que eu acho muito interessante, porque agora eu queria... Percebam, de tudo que a gente falou até agora, principalmente aquela pergunta, né, que eu respondo da seguinte forma, né? Por que o jogador ele se transforma num jogador? Por que ele ingressa num ambiente que vai lhe oferecer frustração, fracasso, trabalho, e tudo isso engaja? A gente sabe por que tudo isso engaja, segundo pelo menos algumas das teorias que eu trouxe para vocês antes. Mas no momento que eu entro nessas múltiplas experiências, isso produz um comportamento muito interessante. Vidas multidimensionais. Vamos lá, a gente tem 4 dimensões acontecendo aqui, né? 3 físicas e uma de tempo, né? A de tempo, diga-se passagem, estou bem de tempo aqui, estou bem dessa dimensão. Lá dentro do jogo, o que vai acontecer? Eu estou vivendo mais 4. Se o jogo for 3, se for um jogo plataforma, estou vivendo mais 3. 7 dimensões. 7 dimensões com a mesma vivência, no exato instante. Os tempos podem até estar acontecendo de maneira diferente, mas a vivência está acontecendo no exato instante pela mesma entidade. Eu sofro uma espécie de, como eu falei, era arriscado, tá? Desencarnação e reencarnação. Eu estou realmente me transportando para lá. E percebam, essa parte eu acho muito legal, porque eu penso assim, ó, a realidade real, qualquer jogo é uma realidade virtual, tá? Pelo menos jogos eletrônicos, agora eu estou dando esse exemplo. Os outros são realidades lúdicas dentro da realidade real. Mas o jogo eletrônico, ele ainda traz isso, ele é uma realidade virtual. Lá dentro, quando eu estou lá dentro, a realidade real, ela empresta importância para a realidade virtual. E ela fica menos importante aqui dentro. Por quê? Não porque ela realmente fica menos importante, mas vamos analisar, vamos tentar pegar esse ponto. Eu vou fazer empatia, e quando eu estava fazendo esse material, justamente eu me dei conta de coisas tão interessantes assim. Vou fazer empatia de um crítico voraz dos jogos, que chega e diz assim, larga esse jogo. Ah, olha só, tá 1 hora na frente da TV fazendo tal coisa. Essa pessoa, ela não consegue alcançar o que acontece depois daquele portal. Por quê? Sim, eu estou fazendo uma empatia, eu compreendo o ponto de vista dela. Ela está olhando uma pessoa parada na frente da TV apertando botões. Ok. O que ela não sabe é que o cérebro dessa pessoa e todo o engajamento dela está vivendo realmente uma outra realidade. Eles estão lá, ele está lá sendo campeão, ele está lá ganhando batalhas, ele está lá ficando rico, ele está lá fazendo uma série de coisas lá dentro. Só que isso não chega aqui na realidade real. Por quê? Também porque ela é menos importante. Então, essas vidas em realidades alternativas é realmente uma coisa que os jogadores buscam muito, sabe? E ao longo de uma vida, eles vivem várias outras, né? Pode passar. Uma outra coisa que eu acho muito interessante, ficou bem, tá dando para ver, aprendizado tangencial. Isso aqui é toda uma outra área, mas que eu resolvi colocar aqui para que a gente também tenha um pouco de ideia e dimensão da importância e do poder dos jogos, né? O aprendizado tangencial, na verdade, ele coloca dentro do ambiente do jogo, da experiência de jogo, de maneira muito bem posicionada e naturalmente posicionada, ele coloca um pedaço de conhecimento ali dentro, que a pessoa pode se interessar por aquilo, consumir aquilo de uma maneira divertida e dentro desse ambiente divertido, e depois, se ela quiser, ela vai e busca isso em outras mídias, se aprofunda nos livros e vai olhar documentário, uma série de coisas.
Essa cena que traz aqui, eu gosto muito de mitologia grega. Essa cena que traz aqui, ela é uma cena de um jogo chamado God of War. Hoje em dia, a mitologia já virou nórdica, mas quando ele era mais novo, o Kratos, que é esse cara aqui, ele viveu isso aqui em um dos God of War, se não me engano, no 2 ou no 3. Esse aqui é o Prometeu acorrentado. É o mito do Prometeu acorrentado. Esse cara ali, ele está sem o fígado, porque eu vi, quando eu cheguei naquela fase, naquele momento da fase, eu vi o abutre indo lá e comendo o fígado dele e voltando. Eu não apenas li isso, gente, eu vivi isso. Eu vivi. Tudo bem, com uma materialização visual, estética, segundo a versão de alguém, mas eu vivi essa experiência. Eu vivi exatamente isso aqui. Então, esse é o poder que traz isso, né? Então, enfim, esse capítulo de aprendizado tangencial ele é muito importante e demonstra as potencialidades dos jogos, né? Daí surgem várias coisas, como fenômenos de gamificação, uma série de outras coisas que a gente consegue colocar dentro dessa experiência. Vamos lá. A questão moral. Eu só queria pontuar isso, porque isso aqui é um terreno meio espinhoso, tá? Mas eu só queria dizer o seguinte, porque eu me dei conta, e isso não está muito fechado, eu pensei um pouco mais do que vocês, obviamente, porque eu já estou fazendo isso há algum tempo, mas, em primeiro lugar, eu já coloquei ali, porque para tudo, classificação etária, tá? Para tudo. E eu acho que isso é algo que outras pessoas já pensaram antes e chegaram nisso como estabelecimento de regras e, penso eu, devamos segui-la. Agora, quando eu estou vivendo uma segunda realidade, como eu falei, eu empresto as minhas motricidades, o meu repertório intelectual, os meus sentidos, né, o meu cérebro para processar, tudo aquilo lá para dentro. E eu vou fazer minhas escolhas lá. Porém, o meu ponto de vista é que a moral, eu levo ela também lá para dentro, porque eu sou eu ainda, apesar de ter duplicado, digamos assim, ou me regenerado sob uma outra forma, né, conduzindo uma outra entidade lá dentro. Mas a moral segue comigo. Eu posso fazer, penso, um uso facultativo dela. Porque, em última análise, a menos que o game designer ele tenha feito um jogo que vai pôr à prova esse tipo de coisa, a questão moral, para mim, ela é facultativa por um simples motivo, porque ela não é determinante para eu vencer lá dentro, para eu chegar no final, para eu conseguir vencer, para eu obter sucesso na iminência do fracasso. Então, eu estou trazendo isso porque existem muitas questões, às vezes, o cara fuzilou uma escola, né, e depois descobre-se que ele jogava um jogo violento. Eu acho simplista fazer isso, porque, na verdade, pode ser, em primeiro lugar, não é causa e consequência, no máximo correlação, sabe? Mas existe uma questão que é básica do ser humano, que ele precisa saber, e que a criança, quando está crescendo, ela ainda não tem essa noção, que é a diferença, onde está a fronteira entre o real e o lúdico, né? A criança, o Lev Gotsky fala sobre que brinquedos são objetos relacionais, né? Que eles fazem, então, eles são a ponte, eles estabelecem situações metafóricas daquilo que ela vai encontrar ali na frente como realmente a vida séria, digamos assim. Então, ela vai se desludificando. Inclusive, dou um conselho para vocês, reludifiquem-se. Eu passei a fazer isso no momento em que eu li algumas dessas teorias e passei a visitar lojas de brinquedos. Eu passei a colecionar brinquedos de novo. E hoje em dia eu tenho a Cecília, uma filha de 2 anos, e é muito legal ver como ela se relaciona com os brinquedos e como eu também, hoje em dia, sou mais afeito aos brinquedos, porque para mim não é coisa de criança, para mim é coisa de quem gosta de ser lúdico, né? Então, pura e simplesmente. Mas voltando, as pessoas fazem essas confusões. Então, eu acho que essa questão moral, lá dentro do jogo, ela é facultativa. Alô? Sim. Precisa do microfone mesmo ou vocês ouvem? Sim, as pessoas precisam do microfone, perdão. Então, eu vou tentar ser breve, mas a possibilidade de eu falhar miseravelmente existe. Então, desculpe, então, vocês querem que eu espere até o final? Seja breve, ok. Eu discordo um pouco de ti, questiono um pouco quando tu coloca que essa questão moral ela não necessariamente faz com que tu vença, porque em alguns jogos isso evidentemente te coloca numa posição de superioridade.
né? O exemplo, e eu fico muito preocupado quando tu traz o Koster, por exemplo. Ralph Koster, né? Sim. Do Theory of Fun Game Aham. Design. Porque o Koster vai dizer que o sistema do jogo ele é mais real que a realidade quando tá ali dentro. Mas isso é muito preocupante quando tu pensa, por exemplo, no GTA, vamos dar nome aos bois, Sim. Aham. e a dinâmica das prostitutas no GTA. Sim. Da prostituição no GTA. O que acontece? A prostituição no GTA, tu, pode, né, fazer uso da prostituta, isso aumenta a tua vida, e tu pode depois matar a prostituta e pegar o dinheiro de volta. Né? Isso é te dá uma clara vantagem no jogo, porque na maioria dos GTAs tu só pode subir acima da vida máxima se tu faz sexo com a prostituta. Uhum. Tu pode pegar o dinheiro de volta, então não custa nada, diferente de, sei lá, comprar comida, né? É muito melhor tu fazer sexo com uma prostituta do que comprar comida em termos de jogo, né? A gente fica rindo porque eu acho que não tem como não fazer essa ligação, entende? Sim. E ao mesmo tempo tu tem uma dinâmica que claramente reflete as relações das trabalhadoras do sexo na realidade. Porque no GTA, além disso te dar uma vantagem clara, tu tem que a dinâmica manda que tu saia de perto para poder fazer sexo com prostituta, logo ninguém vai ver o assassinato dela, como acontece na vida real. Então eu concordo em parte que não dá para fazer o pulo, a pessoa que matou todo mundo é porque matou todo mundo no jogo, porque o jogo é de arma, entende? Assim, eu acho que é muito. Mas eu acho que existem pormenores também, em relação, quando a gente pensa em sistema de jogo, e um jogo que como colocam alguns autores, é meio real, né? Porque, querendo ou não, os sistemas de jogo são emulações da realidade dos sistemas que acontecem. Fui mais breve do que consegui, obrigado. Não, vamos lá. Em primeiro lugar, é por isso que eu falei que era um terreno espinhoso, assim, porque realmente é muito sutil, assim. Mas entenda só que eu estou sendo o mais rigoroso possível dentro do conceito de fronteira entre o que é real e o que é lúdico, tá? Eu nem trouxe essa afirmativa do Ralph Koster, eu trouxe apenas, por isso que eu tentei ser complementar ali, né? Porque o que me interessou no livro dele, para montar aquele exército ali, teórico, digamos, foi justamente a questão apenas de funcionamento do cérebro, né? Mas ali digamos assim, eu construí uma nova, como eu falei no início, né? Um acorde teórico, né? Para mim a questão moral ela é delicada, eu entendo, tá? Eu entendo, é um ponto de vista e eu vou respeitar. Eu só estou querendo dizer aqui o seguinte: existe uma fronteira, tá? Existe uma fronteira. Eu vou seguir isso aqui é uma cena de GTA, tá? Aconteceu agora aí em Las Vegas lá. O cara fuzilou lá de cima todo mundo. Como é um mundo aberto esse jogo, tá? Para vocês que, caso alguém não saiba, realmente é uma simulação de uma cidade com diversas coisas acontecendo. Eu, por exemplo, já subi no topo de um prédio do GTA, peguei uma metralhadora e fuzilei todo mundo lá embaixo. O que não me fez disso um psicopata, um assassino? Porque eu desligo o lúdico e volto para a vida séria. Uma coisa não deve se confundir com a outra. Agora, realmente, daí talvez valha que as pessoas tenham o cuidado de não confundir essas coisas. Porque se isso está confuso, então realmente, então a gente tem um perigo. Então, nesse sentido, eu concordo. Mas eu estou apenas sendo rigoroso na divisão, na fronteira entre as coisas. Porque lá dentro do jogo, a minha moral, fazer isso ou não fazer isso, não importa para eu vencer. Entendeu? É nesse sentido que eu estou querendo dizer. Alô? Acho que aqui antes. Nessa divisão aí, agora a realidade virtual é onde dá para ver, acho que bem essa não existência da divisão. Uma pessoa que, eu fiz essa experiência, nunca andou de montanha-russa real, e depois ela anda de montanha-russa numa realidade virtual. Ela sente todas aquelas sensações, o medo, o frio na barriga. Daqui a um tempo, essa pessoa andou ou não andou de montanha-russa, né? O que está na memória dela? Ela viveu ou não viveu aqueles 5 minutos que ela andou? Então, como é que a gente vai tratar isso, né? Isso é uma memória real de ter andado na montanha-russa? Então, como eu respondo isso, tá? Justamente, o cérebro, ele acredita que sim. Ele acredita que andou. Existem alguns TEDs que demonstram, com holografia, por exemplo, pessoa que não tem um braço, né? Uma holografia, depois de uma experiência previamente treinada, que o cérebro passa a acreditar que existe aquele braço. Eu já vi coisas assim.
O cérebro, nesse sentido, tem mais coisas lá naquele capítulo que eu não trouxe, tá? Mas no Rough Coaster. Eu, de novo, não sou neurocientista, entendeu? Eu li esse livro e estou trazendo ele como um pedaço dessa teoria construída. Porque realmente eu concordo não no sentido de que eu fui verificar que ele está correto, mas pela observação de 10 anos, pelo menos, trabalhando com jogos e outros tantos jogando. Realmente o cérebro ele se distrai, ele acredita naquilo. Ele acredita que aquilo está acontecendo. E é por isso que eu disse que a gente se duplica nas... Meu Deus do céu, perdão, gente. Era o remédio. Mas já parei, tá? É o remédio. Mas tudo bem, ela vai tomar lá. Ela está gripada, tadinha. Então, onde eu estava mesmo? Perdão? Isto. Então, ele é enganável nesse sentido. É o que eu acredito, baseado no que eu observei e com quem eu trabalhei até hoje. Então, eu acho que sim, que são experiências virtualmente reais. Não são experiências reais, são experiências virtualmente reais. Mas eu também entendo que só passa a próxima lâmina, porque eu acho que eu já engato nesse segundo. Eu acredito que os jogos eles simulam ou emulam um ambiente evolutivo. Evolutivo em dois aspectos. Darwiniano, porque eu acho que na evolução da espécie, em algum momento, o cérebro se tornou um diferencial competitivo e houve essa singularidade, que levou o homem a se destacar do restante das outras espécies. Eu acho que ele tem ecos de fundo lá dentro de um jogo, pensando assim, sim, estou me divertindo, mas estou sobrevivendo. Mas não como uma linha reta, uma linha seccionada, porque a cada vez que... Porque o jogo é uma máquina de fazer a gente fracassar. A gente vai perdendo, 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 até masterizar e então ter uma experiência perfeita e otimizada. Mas no início a gente perde muito, né? A gente cai no buraco que não conhecia e depois avança. E o cérebro, quando faz isso, ele acredita, morreu, dá uma pausinha, volta para a realidade, depois recomeça. Então, é uma espécie de missão dada e missão cumprida. Aqui dentro eu preciso performar, eu preciso vencer, sabe? E isso é um tipo. E o segundo tipo, que eu acho, é uma espécie de condensação da experiência evolutiva de uma vida. Porque quando eu entro num jogo, é como se eu tivesse 2 anos de idade. Eu não sei o que acontece lá dentro. Eu preciso aprender, literalmente, a andar, a caminhar, a fazer todas as coisas, a conhecer os trajetos, tudo. Eu sou o equivalente dentro do universo de jogo a uma criança aqui fora, que está recém-aprendendo todas as coisas que vai conseguir fazer depois na vida adulta, né? Só que é uma experiência condensada. Eu já pensei nessa evolução como uma experiência de cinema, que as pessoas tinham medo daquele trem que vinha na tela, né? Acho que a gente vai aprendendo, então, a tecnologia que não é real e que aquilo é só uma experiência. Perfeito. Eu até me lembrei de algumas aulas de epistemologia que eu tive. E a gente estudou, por exemplo, epistemologia do testemunho, mas especificamente a epistemologia dos sentidos. De que muitas vezes a gente está em casa realmente e fica com medo porque pensa que viu um vulto, alguma coisa. O cérebro realmente está acontecendo, ele se confunde com algumas coisas, né? Vários experimentos de ilusão de ótica enganam o cérebro. Vários. Então, existem evidências de que sim, que ele acredita que aquilo é real, pelo menos naquele momento. Mas por isso que eu falo, quando desliga a realidade, a gente volta para o mundo sério. E aquilo que era uma consciência lá dentro vira uma metaconsciência aqui, hierarquicamente superior àquela. Então ela realmente conclui que não, aquilo não era real. Mas o aprendizado está lá, o aprendizado concreto, motor e abstrato. Só voltando de novo àquela questão moral. Tá, tem toda essa coisa, quando tu desliga, tu te afasta do lúdico e tal. Mas eu queria saber um pouco da tua opinião quando o caso é, por exemplo, uma coisa online, que na verdade tu não está fazendo mal a um NPC, tu está fazendo mal a outro jogador. E tem alguns jogos que criam basicamente um campo de batalha, assim. Eu jogava um jogo antigo chamado Tibia, acho que alguns sabem, a galera guerreira sabe. Mas mais recentemente o de zumbi, eu não lembro, é um que o nome é parecido com o filme, alguma coisa Z, que tu tá livre. Daisy, exatamente. Que basicamente assim, tu mata um jogador, tu pode pegar tudo que ele tem, e isso é uma grande vantagem, inclusive mais fácil que conseguir honestamente. Tu pode fazer ganguezinhas, tu pode fazer bullying com os outros jogadores. Então, assim, tu ainda tá num outro universo, mas tu tem plena consciência, tu nem interpreta, tu tem plena consciência que
que tu e teus amigos estão fazendo mal para outra pessoa que muitas vezes está tipo, por favor, para, não, alguma coisa assim. Então, Não, esse caso é porque, gente, eu tô colocando aqui numa, digamos assim, num momento super idealizado. Eu tô sendo super esquemático, tô recortando as coisas. Mas, obviamente, esse tipo de coisa existe. É como linguagem e metalinguagem, né? Eu estou falando para vocês, mas agora eu estou falando o que estou falando para vocês. Eu me dei conta num nível acima do que eu estava fazendo num nível abaixo. Então, dessa forma, quando vai para essa meta, digamos assim, essa meta-relação, se estabelece essa meta-relação, isso é conectado com a vida real. Né? Agora, enquanto está lá no jogo, beleza, o chat que acontece ali é uma conexão de vida real. Aquilo ali são as pessoas, os controladores não dos NPCs, mas dos avatares, das entidades que eles controlam. O que eu me refiro quando eu trago a isso é justamente, eu até peguei um exemplo de GTA, que é numa experiência single player. Lá dentro, apenas o que eu vou fazer com a minha moral, penso eu ser facultativa. Por quê? Por um único motivo, não me entendam mal. Eu não estou querendo dizer que é legal a gente fazer essas coisas. Eu não estou julgando, eu não estou nem dizendo isso. Eu só estou dizendo que, do ponto de vista de diferencial competitivo para vencer no jogo, eu acho que ela é facultativa, porque tem que aprender outras habilidades ali dentro, sabe? E realmente, quando ele falou ali, se pegar o dinheiro de volta das prostitutas, quando se termina essa cena, você tem uma vantagem literalmente competitiva. Mas, às vezes, é muito difícil, mesmo num ambiente lúdico, porque, às vezes, passa do ponto. Eu acho que esse é um ponto que ele fere tanto, ele se conecta tanto com uma questão tão sensível da nossa realidade aqui, que mesmo lá dentro fica difícil. Mesmo lá dentro fica difícil. E eu acho isso mágico, porque a gente mostra realmente a fronteira, ela se ergue, sabe? O muro se ergue. Não, sem dúvida, por isso que eu estou dizendo por isso que eu estou colocando com aspas que ela é facultativa. Mas, apesar de facultativa, a cena em si é tão conectada com algo tão injusto que acontece aqui fora, que ela é forte, mesmo sendo virtualmente real. Só virtual, nesse caso. Peraí. Oi. Tá, só para comentar. Tem umas coisas que eu vou deixar para apontar mais para frente, que eu queria da tua fala aí sobre em confrontamento do virtual como não real, do jogo como não sério, que me incomodam, né? Porque aí a gente tem que definir o que é real, o que é sério, mas vamos outra parte. Só queria retomar aqui nessa parte da modalidade, tá? Tem duas coisas. Eu acho que é mais preocupante o caso do cara que mata a prostituta no GTA do que no DayZ, porque o DayZ, a proposta dele é um mundo pós-apocalíptico, é baseado em Walking Dead e coisas afins, que já tem toda uma construção de mundo e narrativa, e tem gente filha da puta desse mundo, né? E tem também, é fato, quem assiste Walking Dead sabe disso, tem o governador, tem tudo isso de explorar os extremos. E nesse caso do DayZ, a impressão que eu tenho, tá? Eu sou doutorado em comunicação, então isso eu estou estudando jogos também. Então, a impressão que eu tenho é que esses casos mais absurdos acabam chamando mais atenção justamente por causa disso, que eles são mais chocantes. Mas se você for atrás, tem um colega meu doutorado que está estudando, inclusive, o DayZ e os mods que se fazem em cima. Tem muitos outros casos também de colaboração, de ajuda, de construção de comunidade, blá, blá, blá. Tá? No do GTA, eu acho que nos dois casos a gente mas para avaliar mesmo com mais seriedade, a gente tem que pensar um pouco também na intenção de quem está jogando quando faz isso e na intenção do desenvolvedor, que aí já tentar entrar um pouco na cabeça de outras pessoas que a gente não tem como fazer agora. Mas no caso do GTA, você tem uma vantagem efetiva ali, mas eu argumentaria que não é tão competitiva porque o jogo também trivializa o monetário. Sem dúvida, sabe? Você tem dinheiro a dar com rodo. Então, para você decidir matar a prostituta depois disso, mesmo que seja uma vantagem competitiva, eu acho mais preocupante por causa disso. Nada na construção do jogo te faz se preocupar com o dinheiro. Então, se você está matando para pagar o dinheiro de volta, quando você gastou, sei lá, $1.000 e você tem 3 milhões na conta, né? Se for para pegar esse viés modalista, que eu concordo, não é por aí que a gente tem que entrar em discussão, que aí a gente vai entrar em uma coisa muito subjetiva e o modalismo de cada um, né? O jogo desconstrói um pouco nisso também,
porque foi uma franquia que se construiu muito satirizando todo esse cenário, toda essa hiperviolência atual da cultura popular, sabe? Inclusive, eu acho mais marcante justamente o GTA V, quando tem aquela cena da tortura, que você pode escolher ou não torturar o cara, né? E, ao mesmo tempo, a própria pessoa que está torturando está desconstruindo o papel da tortura na coleta de informações. Ele mesmo diz, olha, torturar nem entra de nada, eu estou batendo o cara aqui, se eu quiser falar para ele, dizer que ele é um coelhinho, ele vai dizer, eu sou um coelhinho, né? Isso invalida a coleta toda, tá? Então, bom, tem esse confrontamento aí, certo? E essa questão também da atualização, e aqui eu até queria, voltando a falar para tu, que tu explicasse um pouco melhor, que essa noção de atualização aí é muito mais daquela questão do vir a ser, do que da noção do senso comum de se tornar novo ou ser a coisa mais nova, mais atual no sentido do senso comum, só para deixar isso mais claro. Tá, tem outras coisas que eu acho que quando abrir para do debate maior, aí eu me estendo um pouco mais, mas eu queria trocar uma ideia melhor mais a fundo depois com alguns pontos, que eu sei que também que tua apresentação é bem mais curta, bem mais contida, mas tem umas outras coisinhas que estão me pentelhando aqui. Tá? Obrigado. Legal. Eu só vou avançar para um último caso aqui, que eu queria dar um caso bem extremo do poder dos... Tinha mais uma pergunta agora? Eu poderia falar? Claro. Tudo bem, meu nome é Renato. Até agora tem se falado de, inclusive, nominado alguns jogos aqui, né? A coisa é bem específica, são jogos, claramente jogos. Mas eu queria colocar, né, na roda jogos que aparentemente não são tão claros assim. No caso, uma rede social. De alguma maneira, se a gente for usar o Facebook, de alguma maneira, tu usa imagens que tu define, de alguma maneira é um avatar teu, tu junta aliados, né? Tu escolhe os teus inimigos também, tu define estratégias. É curioso porque a rede social atualmente, né, tu faz uso de fake news ou alguma coisa assim, claramente estratégias de luta. Então, parece que a plataforma de jogos também se transferiu para uma rede social, né? Hoje mesmo é só um exemplo. O Wagner Schwartz, que é aquele artista que fez aquela performance lá, que ele ficava nu no museu lá em São Paulo. Hoje eu vi ele morrer 2 vezes de 2 maneiras diferentes. Numa ele foi morto a pauladas quando chegava em casa e numa outra ele pulou do prédio. Né? Nenhuma delas procede, ele continua vivo, ainda bem. Mas o que parece é isso, parece que a competição, inclusive com a destruição moral, a desconstrução do teu inimigo, ela parece que se transferiu também para as redes sociais. Então, eu gostaria que tu, se possível, estabelecesse um paralelo entre as redes sociais e essa dinâmica de jogos. Assim. Como é que eu vejo que isso acontece? Tá? Penso eu ali que as redes sociais elas são, digamos assim, um software desenhado para a interação social. Primeira coisa, né? Ele é desenhado tal qual um jogo, com seus objetivos, com uma série de coisas. O que não existe claramente, então eu acho que pode ser considerada lúdica em algum sentido, mas num sentido um pouco mais amplo, talvez, porque, por exemplo, o Roger Caillois, aquele francês, ele fala sobre manifestações de jogos que foram moldando a sociedade e se corrompendo ao longo do tempo. Então, tipo, tem uma série de manifestações que não são mais jogos e que acabaram virando atividades corriqueiras, que um dia foram. Justamente por isso, assim, mas o ritual se preserva. Então, estruturalmente, existe um comportamento ritualístico para isso, né? Existe uma liturgia ali acontecendo, mas é nesse sentido que ela se comporta. Eu já conversei sobre isso, por exemplo, sobre uma vez eu fiz um artigo sobre a economia dos likes nas redes sociais, de que as pessoas, então, elas tentam, digamos assim,
justamente fazer uma certa disputa. Aquilo ali seria não uma moeda de troca, mas um fator de aferição, pode ser de status, pode ser de qualquer outra coisa, sabe? Então as pessoas meio que disputam, assim, parece que o like ele é muito valorizado. Claro que também é endeusado por como os algoritmos funcionam. Eu não sei cravar se aquilo ali é um jogo em estrito senso, mas eu acho que, num sentido mais amplo, talvez a gente possa considerar sim, pelo tipo de interação que acontece. Mas ele faz parte da realidade real, ele faz parte da vida séria. Algumas pessoas fazem usos muito análogos, mas realmente eu fico numa certa pedra em falso, assim, sabe, para dizer que ele me cheira a jogo, mas algumas coisas, teria que analisar um pouco melhor, algumas coisas parecem que tem uma conexão muito, muito específica e muito direta com a realidade, com a vida séria, digamos assim. Então, acho que ele tem uma estrutura como outros jogos. Fico na dúvida se ele é um jogo completamente falando, sabe, com todos os fatores. Não sei se tem objetivos lá dentro, entendeu? Eu não sei, tem micro-objetivos, não sei se tem objetivos claros como os jogos exigem. Um jogo exige o que eu tenho que fazer, até porque, digamos assim, bons jogos têm isso, né? Os jogos ruins, eles entregam uma experiência muitas vezes ambígua, confusa, então, mas eles ainda tentam ser jogos, né? Na maneira de conceber, eles só não têm uma realização. Então, do ponto de vista da concepção, da tentativa de ser um jogo, os objetivos têm que ser muito claros, assim, e tem que ser uma experiência muito bem dimensionada. A experiência está dimensionada para a interação social, mas a interação social ela acontece de uma maneira séria, não entendo como lúdica necessariamente. Às vezes acontece, sabe? Não sei, eu acho que aí vale um mergulho aí, sabe, para conseguir responder isso melhor. Gente, eu só queria encerrar essa parte aqui contando um caso, um relato, a gente já veio com perguntas, né? O que não tem problema nenhum, porque eu tinha falado isso antes, mas só para encerrar, eu quero contar um caso que aconteceu comigo, que foi quando eu gamifiquei o luto pela perda da minha mãe, em 2003. Pode passar a próxima lâmina. Eu fiz isso... Eu passei a trabalhar com jogos em 2007, tá? Então eu descobri essas teorias todas depois, e então eu fiz uma espécie de retroatividade para conseguir materializar e estabelecer isso aqui. Eu fiz isso aqui sem saber, foi por pura sobrevivência, mas só para demonstrar um pouquinho do poder disso. Dia 7 de outubro de 2003, eu recebo um telefonema no meu trabalho, dizendo que a minha mãe tinha desmaiado em casa. Saio correndo, chego em casa, chego lá, tá tudo bem, mas ela tá todo mundo assustado, a vizinha tinha ligado também. Ela já estava bem. Aí, passa o filme um pouquinho para frente, se descobre que ela tem metástases, tinha um câncer. Enfim, eu não tinha muita ideia do que aquilo significava, eu era meio alienado, então uma série de coisas conduziram nossa vida para aquilo. Então, passa mais um pouco para frente, né, esse filme. No dia 31 de dezembro de 2003, às 8h40 da noite, recebo uma ligação dizendo, né, da Santa Casa, que a minha mãe tinha ido a óbito. Faleceu, foi muito rápido. E, bom, perdi o chão, né, tipo, furacão F5, eu no meio dele, assim. Foi muito tenso. E Réveillon, né, tendo essas questões aí, vocês podem imaginar. Bom, chego então no meu trabalho, né, tentando seguir a vida, e os caras me dizem assim, né, super tranquilos, assim, me dizem, cara, tira férias, relaxa, descansa, tudo. E eu com aquela convicção dentro de mim de que eu precisava fazer o tempo passar muito rápido, né, mais rápido, porque era tudo uma questão de tempo. Eu simplesmente neguei e disse o oposto. Disse assim, eu quero mais trabalho, eu não quero férias, eu quero mais trabalho. Então, e eles me deram tudo, e eu trabalhava bem de noite, assim, até tarde. Chegava em casa estafado, uma casa que
nem era mais minha, assim, era uma casa genérica, só o meu quarto era meu. Chegava lá não tinha ninguém. E filho único de mãe solteira, tá? Só para vocês saberem. E chegava em casa e a única coisa que me aliviava era o meu videogame, na época, um PlayStation 2. E eu jogava um jogo de futebol chamado Winning Eleven, que depois evoluiu para Pro Evolution Soccer e ficou assim. Bom, depois, é o concorrente do FIFA, para caso alguém não saiba, né? É um simulador de futebol. Na época era mais simulador, né? Bom, durante a semana estava resolvido, mas nos finais de semana era complicado, porque o tempo realmente era difícil de enfrentar ali. Aí pode passar para essa outra lâmina. Eu montei uma espécie de fórmula, né, para conseguir... Isso aqui é uma idealização, como eu falei, eu fiz retroativamente. Mas eu vou falando para vocês o que aconteceu durante aquele período, né, como é que eu lidei com aquela situação. Foi, digamos assim, um extremismo, mas confesso que deu certo, me ajudou muito. Eu pensei o seguinte: os finais de semana eram muito difíceis de passar. Um final de semana tem 2 dias, sábado e domingo. São 48 horas, né? Nos finais de semana, eu dormia durante a semana 8 horas, mais ou menos, né? Essa era a média. Nos finais de semana, 10. Aumentar um pouquinho, né, a média. Se a gente multiplica isso por 2, né, por causa dos 2 dias, são 20 horas de sono, né, a média de horas no final de semana. 20 horas de sono. Essas horas, para o meu desespero naquele momento, estavam resolvidas. Se a gente subtrai das 48 horas totais de 2 dias, sábado e domingo, então eu tenho finalmente um final de semana com 28 horas ativas. Era isso que eu tinha que enfrentar naquele momento. Eu jogava esse jogo, né, Winning Eleven. Uma partida desse jogo durava 15 minutos. 10 de jogo jogado, e eu tive um blog de futebol digital, tudo, então eu realmente arrumava o time, demorava 5 minutos arrumando o time. 15 minutos. 1 hora, naquele período que eu estava vivendo, representava uma eternidade na minha vida. Mas, a mesma 1 hora, representada da seguinte forma: 4 partidas, pareciam apenas alguns segundos. Realmente, aquilo passava muito rápido. Fluxo, distorção de tempo, premissa lúdica aceita, e eu me jogava lá para dentro, numa segunda realidade. Assumamos então que esses alguns segundos, aqui para efeito só de raciocínio, se parecessem com 10. 1 hora igual a 10 segundos. Lembrando, lá em cima, 28 horas ativas era o que eu tinha que enfrentar. Se para cada hora real eu tinha 10 segundos aparentes, então 28 vezes 10, 280 segundos. Convertendo 4,6 minutos e arredondando. O tempo aparente de um final de semana, para mim, no momento em que eu fiz uso dos jogos, era mais ou menos 5 minutos. De novo, isso aqui é um raciocínio extremo idealizado, mas foi esse tipo de raciocínio que eu pus em prática naquele período para conseguir enfrentar todo aquele turbilhão. Eu realmente deixei a minha realidade real menos importante e fui em busca de desafios e relevância e felicidade e alegria lá dentro. Ganhei campeonatos, contratei gente, tive que refazer oferta para os caras porque não aceitavam, fiz muitas coisas legais lá dentro. Quando voltava era um peso, mas lá dentro aquilo ali me sugava e me absorvia de tal forma que eu consegui vencer aquilo lá. Eu tive outros problemas, né? Tipo, isso aqui, não vamos botar que isso aqui é um consultório psiquiátrico, né? Pelo amor de Deus. Eu tive outros problemas também, mas isso aqui, essa lógica me ajudou e muito. Então, eu queria só encerrar oficialmente o discurso como uma provocação para os jogos. Agora eu estou falando para a própria indústria, né? Eu estava conversando com o Christopher antes. Os jogos eles precisam realmente vencer e amadurecer. E eu entendo que eles ainda são juvenis. 50 anos para uma indústria toda, mesmo, não estou nem falando de Brasil. O Brasil está engatinhando. Estou falando dos mais maduros, como os Estados Unidos. Eu acho que é preciso ter consciências mais elaboradas, que a gente consiga... acho que é interessante a gente conversar sobre um jogo como GTA, um jogo polêmico como GTA, mas também é interessante que a gente avance dos monstros, dos zumbis, dos orcs, de toda essa fantasia, e que no mínimo, se mantiver nela, que a gente traga uma moral da história, como a literatura faz com as fábulas. Então, que a gente realmente busque dar uma saída um pouco mais, não digo mais positiva, porque o entretenimento ele é nobre.
As pessoas, num mundo enfermo como a gente vive, é importante entregar entretenimento para as pessoas, mas que ele também seja mais construtivo e mais desaguador nos problemas reais também, que essas duas realidades se conversem mais, né? E que não hajam apenas como, digamos assim, instâncias de uma experiência alternada, né? Então, era isso que eu queria dizer, e acho que vocês entenderam o grande recado. Por isso que eu trouxe todos aqueles teóricos e me aventurei nessas análises aqui. Pode deixar na última agora, que a gente pode conversar agora. Obrigado. E de novo, né? Desculpa te perturbar. Sou Bernardo, eu sou doutorando em comunicação e professor de jogos lá na Unicinos, tá? E como eu disse antes, tem algumas coisas na tua fala que me preocupam, tá? Quando tu estava falando ali do Huizinga, aquela Circo Mágico, ó, do Coaster, do Chicken Mihaly, eu estou esquecendo aí. Jane McGonigal. Da McGonigal, isso. Né? Tu fala muito ampassando no Círculo Mágico, como se fosse o espaço de jogo. Eu acho que a gente pode problematizar melhor isso, sabe? O Círculo Mágico é um conceito tão legal e que, o entendimento sobre ele foi evoluindo, além do que era a visão lá do Huizinga. E acho que essa evolução é uma das coisas legais. E as simetrias que tu faz no Keloa me incomodam um pouco, porque botam elas em antagonismo quando na verdade não percebe esse antagonismo, sabe? O Agon e o Aleia não são necessariamente antagônicos, né? O Aleia não é só eu não ter controle sobre o que está acontecendo, porque eu posso estar jogando com alguém que joga muito melhor do que eu, e aí eu não tenho controle sobre o que está acontecendo, mas isso não é Aleia, né? Então acho que é importante, principalmente nesse espaço que a gente está querendo construir um discurso, um diálogo sobre filosofia e jogos, ter cuidado nessas abordagens, tá? Do mímico e em contraponto ao Ilinx, também não vejo contraponto aí, sabe? Acontece muito no teatro, pessoas que se perdem no papel. Eles estão numa experiência híbrida de Mimic e Ilinx. Um não foi desassociado do outro, né? Eles estão personificando alguma coisa, mas se perderam tanto naquele papel que é vertiginoso, né? Literalmente vertiginoso para essas pessoas, né? O method acting, a atuação de método, é basicamente isso. Tá? Você pega aí o Edward Norton, ele é conhecidíssimo justamente por ser um cara muito dificultoso de trabalhar por causa disso. Ele se perde no papel, né? Tem aquele Trovão Tropical que tira onda com isso também, que é ali com o personagem do Robert Downey Jr., que é um branquelo, mas fica usando maquiagem preta o tempo todo para dizer que é negro, né? E o quanto isso pode ser exagerado também. Tá? E aí, como eu disse, essa questão do jogo quanto não sério, eu acho que já é uma coisa tão arcaica. Tá? Assim, o Huizinga e o Keloa falam muito disso, né? Então, inclusive, o Huizinga fala de jogos de azar indiretamente, justamente porque ele fala daquela questão de não ter um ganho material. Mas o não sério, a gente comentou aqui, quando você está jogando DayZ, aquilo é um momento sério para você também. Você está ali, é um momento de diversão, sim, mas diversão é uma coisa séria também, né? Eu estou aqui, é meu espaço de tempo livre, qual é o tipo de experiência que eu estou me propondo e disposto a aceitar? Eu acho que talvez tenha ficado parecendo que eu estou desmerecendo o horror, ou pelo menos a chateação, de você ser assaltado ou assassinado no DayZ. Não, eu acho que é bem chato, uma coisa bem imbecil de se fazer também, tá? Mas, como eu disse, é um pouco da proposta também. Tá? E essa noção nossa do que é a realidade, tá? Essa discussão do virtual como não real, para mim, não procede, né? O não real é aquilo que não existe, o virtual está ali, a gente tem uma relação com aquilo. Alguém comentou da questão de, se eu vou numa simulação de montanha-russa, eu nunca fui na vida, e aquela experiência foi real para mim o suficiente, sim, eu passei por uma montanha-russa. Até mesmo porque, quanto mais fundo a gente vai nesse buraco de coelho, mais a gente entra ali no Magritte, né? Isso aqui não é um cachimbo. Tudo que a gente vivencia é nosso cérebro interpretando estímulos. Então, a gente vai chegar num ponto, já que é tudo estímulo, qual a distinção que a gente pode fazer realmente de um estímulo para outro? Né? A gente faz algumas distinções categóricas por questão de diálogo, discussão e facilidade e organização, né? Porque, o cérebro é uma máquina de organizar e detectar padrões, nisso eu concordo muito com o Coaster, apesar de eu achar que ele tem uma visão muito funcionalista da diversão, tá? Mas é real também, é sério também, de certa maneira, né? Eu acho que principalmente a gente que é acadêmico de jogos, tá? Chegar aqui falando que não é real, não é sério, a gente está desmerecendo a nossa própria área, a gente está dando munição para um contra-argumento.
está meio que admitindo isso, esse contra-argumento que não é um momento que pode ser levado a sério. Tá? E aí, mais uma coisa, tu falou que fez mestrado em escrita criativa, eu queria saber de tu, por exemplo, como é que tu pega mais esse pessoal. Agora, essa distinção não é tão mais forte, mas começou mais associado ali com a narratologia, né? A Murray, o Jenkins, e o Joule que veio depois. O Joule meio que pulou a cerca e, na verdade, foi um dos grandes pontos para alinhar, né? Para superar essa distinção artificializada entre ludologia e narratologia. Rapidinho. E principalmente a questão do Jenkins, porque ele traz essa noção a vivência da experiência de jogo, né, enquanto a vivência de espaço mesmo, arquitetonicamente falando. Né, ele faz essa comparação que eu acho muito legal, porque eu acabei passando por design no meio da história aí também, né, na minha formação acadêmica, e da experiência do espaço de jogo, da experiência do espaço narrativo, análoga e bem parecida com a experiência do espaço arquitetônico mesmo, né, dessa vivência do espaço, do viver e de habitar aquele espaço, de explorar justamente por causa disso, isso moldando nossa experiência de jogo. Tá, obrigado. Pô, desculpa por falar muito rápido. Não, mas uma série de sou meio coisas apressado. Eu vou pedir para você ir me ajudando aí, tá? Nos pontos aí. Eu vi que primeiro, uma das coisas que eu me lembro que você comparou ali, quando tem uma experiência competitiva, né, que o oponente ele faz parte do entorno, né, e então o entorno tá fazendo essa diferença. Aí pode estar havendo uma questão, como eu interpreto, tá? E, de novo, é um ponto de vista. Eu interpreto que mesmo que esse oponente esteja no entorno, ainda assim eu não fui melhor do que ele. E, portanto, ainda assim eu acredito a mim o fracasso. Obviamente, no mesmo tempo, ele foi melhor do que eu e esse crédito vai igualmente para ele pela derrota, mas entenda essa tautologia, né? Eu perdi e ele ganhou. As duas coisas aconteceram. Eu só botei sob esse ponto de vista. Né? De novo, eu tento ser super, dar o passo o mais corretinho possível, segundo o que eu estou colocando. Então, é nesse sentido. Eu entendi o que você falou. É tão importante quanto a questão do acaso, da sorte mesmo, né? De um elemento externo a vontades humanas e o elemento externo a previsões também. Tá? Eu sei que em jogos a gente no máximo simula a aleatoriedade de jogos digitais por limitações computacionais, mas é aquela questão do acaso, do rolar dos dados. Né? E é só uma distinçãozinha que, somente para quem está conhecendo o termo agora, eu acho importante a gente salientar. Como eu disse, eu entendo que aqui é uma apresentação que tu fez em 1 hora, mais ou menos, então são conceitos que a gente pode passar. Bom, eu sei porque eu passo 6 horas falando disso numa aula minha, né? Mas é só isso, é só para a gente amadurecer esse conceito também e pegar esse feedback teu de como foi que tu chegou nesse ponto. Não, sem dúvida. Eu acho que nesse ponto, inclusive, eu acho que a gente concorda. É porque ele realmente usa essa expressão, demissão da vontade, né? E é da vontade de conduzir aquela experiência para um desfecho que ele tenha controle sobre isso. Então, por exclusão, esse desfecho ele fica para o restante, né? Menos ele. Então é quase uma formulinha matemática, assim. E quando eu falo que existe uma simetria, não é necessariamente uma simetria em oposição, mas é só um paralelismo. Existe uma pequena conexão. Tanto que nas outras duas que você falou, elas nem são tão opostas assim, mas elas têm uma conexão com a parte da consciência, né? Mas enfim, depois você falou uma frase ali que eu não me lembro agora exatamente, mas que o cara se perdia também. Mas eu tô querendo, o que eu quis dizer ali realmente literalmente ter um controle e emprestar para uma outra entidade, né, a sua consciência, e no outro caso pôr à prova através de uma metaconsciência, eu pôr à prova a minha consciência, pô-la em risco, no caso, um risco físico ou químico, que é como ele coloca. O que você falou depois, teve um outro assunto que você falou ali que eu não me lembro agora, o segundo ou terceiro ponto. Ah, sim, a questão da seriedade. Não, quando eu falo o não sério, eu não estou querendo dizer, então acho que até cabe aqui, eu não estou querendo dizer que os jogos não são sérios. Isso aqui é um rigor
da nomenclatura. O que eu estou querendo dizer é o não sério, filosoficamente falando, em oposição, é o não ser em oposição ao ser. Então, existe o lúdico e existe o não lúdico, ou existe o sério e existe o não sério. Mas eu não quero que, quando eu falo não sério, só nesse caso, seja interpretado de maneira pejorativa. Eu estou querendo só posicionar essas nomenclaturas de afirmação e negação da afirmação dessa forma, nesse sentido. Porque senão a gente está só quase como uma força de expressão, entendeu? Isso aí é muito... Aí é lamacento, sabe? Eu estou querendo pisar no concreto, assim, o máximo possível, pelo menos. As teorias que você colocou por último eu não li o suficiente, então eu vou me privar de responder. Mas, na questão, eu não sei se tem alguma relação com narratologia e ludologia que você quis dizer, sabe? Não, porque Murray, que é basicamente o pessoal pega um marco do começo da narratologia, ela fala muito dessa questão chama até narrativa multiforme, dessa, o que chamou aí de vivências multidimensionais, que eu achei um termo bem legal, inclusive. E o Jenkins, mais pra frente, ele, evoluindo nessa concepção, vai pensar em 4 tipos de narrativas: cenadas, invocadas, embutidas, ou incorporadas, como você chamar, e as emergentes, justamente fazendo uma comparação da vivência do jogo com a vivência arquitetônica. A experiência do jogo sendo uma vivência do espaço, do ambiente narrativo, da mesma maneira que a gente vivencia, experiencia um ambiente arquitetônico. Então, vamos dizer, no sentido de ser, o ambiente é pensado para ter um certo percurso, mas não é obrigado a seguir esse percurso. Aquele lance lá da sala, inclusive, a gente fala de o play, o jogar, como movimento livre dentro da estrutura rígida. Você tem aquele ambiente entre aspas rígido, mas como você se locomove ali, você tem uma certa liberdade. Isso ele faz essa comparação da maneira como a gente se locomove em ambientes físicos. Que eu não posso, nem quebrar aqui, mas via de regra eu não posso atravessar a parede, eu quero sair quebrando a parede. Eu tenho essas restrições que eu tenho que respeitar, mas como eu navego para essas restrições da minha fruição, da minha evolução. Sim, mas isso não por essa teoria, mas está em acordo com algumas coisas que eu passei aqui, porque justamente quando eu falei, por exemplo, que o jogo ele é uma experiência, eu comparei até com um livro e com o cinema, né, porque ele é uma máquina de estados, ou seja, uma experiência não consolidada. Eu até usei Heráclito naquele momento. É isso que eu estou querendo dizer, exatamente isso, porque eu posso sair dessa sala indo por aqui ou indo por lá. E essa escolha, quando eu tomar essa escolha, e lá no jogo isso acontece exatamente assim, eu vou ter uma narrativa que vai emergir. Alguém vai me perguntar se saiu pela direita ou pela esquerda. Eu vou responder, a narrativa que emergiu é sair pela direita, ou então sair pela esquerda. Então, nesse sentido, eu super concordo, assim, apesar de não ter visto, mas eu passei aqui, visitei algumas coisas. Boa noite, meu nome é Lucas Molina. Eu queria saber se tu acha que o desenvolvedor de jogos, o game designer, ele pode ter um papel político, porque se ele é um deus que consegue criar experiências tão interessantes para as pessoas, ele poderia ter um papel de poder na sociedade e conduzir ela de alguma forma? Muito obrigado por essa pergunta. Porque realmente isso é uma crença que eu tenho desde que realmente eu comecei a ler sobre game design e descobri o poder dos jogos, de fato. E por isso que eu fiz essa provocação no final. Eu fiz essa provocação para mim mesmo também. Porque eu acho que justamente isso, a gente lida durante o dia, se eu fosse colocar numa catchphrase, assim, o que a gente faz, o nosso trabalho é construir mundos perfeitos. Tá? Ou mundos o mais perfeitos possíveis. E a gente trabalha por quê? Porque justamente é voluntário o ato de jogar. A gente tem que conseguir a incrível tarefa de, em disputa de atenção com tudo que existe no mundo, ainda conseguir com que alguém entre numa experiência dessas e ceda, sei lá, 12 horas de gameplay para aquela experiência que eu criei. Conseguir fazer isso é uma vitória épica. Sabe? E o mundo, como ele está, inclusive eu fiz uma vez uma apresentação que foi bem divulgada, assim, no momento em que estava se falando muito sobre gamification naquela época. E eu quis puxar isso para cima e fiz uma apresentação sobre game thinking, que para mim era justamente uma postura, um pensamento orientado a jogos.
que vai tratar desse tipo de coisa, por exemplo. Como os jogos, ou pelo menos assim, um olhar de game design, não precisa ser necessariamente um game designer, mas o game designer, para mim, ele sintetiza o poder dos jogos. Como a gente pode olhar uma postura tão crítica e observadora, com atenção seletiva de tudo que está equivocado em várias coisas da sociedade, apenas raciocinando com a cabeça aqueles elementos que eu coloquei aquela hora, sabe? Como melhorar a clareza de um objetivo, como balancear uma experiência, como conduzir uma pessoa por uma experiência de fluxo pleno, né, em tempo 1, tempo 2, tempo 100, tempo 1000, e manter essa pessoa, reter essa pessoa lá dentro. Retenção é uma das métricas de sucesso dos jogos hoje em dia. Então, sim, eu acredito que isso é muito possível, e mais ou menos, é que se eu tivesse entrado nisso, por isso que eu agradeci a pergunta, claro que daí aí eu abro a porteira, assim, né? Mas é isso que eu quero dizer eu acho que essa indústria tende a evoluir para, de fato, melhorar bastante o mundo. E é por isso que eu admiro a Jane McGonigal, porque ela já se deu conta disso. Ela foi a pessoa que puxou, na primeira vez que ela falou na Game Developers Conference sobre isso, que é uma das principais feiras de desenvolvimento, de desenvolvedores de jogos do mundo, ela falou sobre esse tema. Então é isso que eu acho que os jogos precisam, quando eu quis dizer evoluir dos monstros, dos orcs, das coisas. Não que isso não seja, de novo, o mundo é enfermo e é preciso dar entretenimento para as pessoas, mas eu acho que eles podem mais. Mas, de novo, eu acho que é uma indústria ainda se encontrando. Eu usei aquela metáfora do X-Men no início, né? São 50 anos, sabe? É preciso passar por esse tipo de polêmica, sabe? É preciso vir aqui falar e receber essas perguntas e ficar aqui, ó, rebolando aqui para pensar, puxa vida, talvez eu não tivesse pensado dessa forma, e realmente, esse ponto tem razão, sabe? Então, e a gente vai dialeticamente evoluindo a partir disso. Mas, claro, eu sou uma gota num oceano em que tem muito mais tubarão, né? Eu sou um peixe pequeno nesse mar aí. Mas a minha consciência já percebe esse tipo de coisa. Claro, né? De novo, ancorado por um convite nobre de aproximar a filosofia, né? Que está, do ponto de vista da maturidade e da consciência sobre a realidade, está ancestral, digamos assim. Mas sim, eu quero ver isso. Inclusive, quando aquele presidente da Grécia, que tinha trabalhado na Valve, numa parte de economia da Valve, só que depois ele renunciou, mas quando ele foi e pegou aquela crise, eu pensei, cara, vai acontecer. Eu não sei como vai acontecer, mas vai acontecer. Não me lembro o nome dele agora. Casualmente eu estava de férias lá e a gente passou bem no dia que ele assumiu, né? Mas eu realmente fiquei empolgado com aquilo. Mas vamos ver. Também, assim, vou deixar de bom grado aí, porque, cara, também lá na Grécia Antiga se dizia que um filósofo tem que ser um rei, um imperador, e foi um fracasso essa experiência. Então, não garanto nada, mas eu acho que existe um repertório muito afiado para conseguir fazer algumas coisas. Mas, óbvio, existe um sistema por trás disso, né? Então, não é simples, não é uma pessoa que faz isso. Mas um pensamento orientado a isso já é um belo começo. Então, meu nome é Marcos, né? Eu falei antes da realidade virtual e a montanha-russa. No ponto, acho que para pensar também, né? Vamos todos filosofar, discordo de alguma coisa que tu falasse na questão de mídia, porque a gente às vezes quer botar o jogo um pouco acima, assim, do livro, do cinema, quando é uma questão, acho até de cronos, assim, de velocidade das coisas. Então, acho que é uma contradição quando tu diz assim, o homem não atravessa o mesmo rio duas vezes, e isso servia apenas, não servia para o jogo. Até porque existe muito jogo linear também. Não servir para o jogo ou não servir para o livro? Não servir para o jogo, né? Não, serve para porque eu acho assim, a gente deve pensar assim, mesmo o filme, a experiência vai valer muito. Todos nós vamos voltar a ver um filme que a gente viu quando era criança ou 10 anos atrás, a experiência mudou totalmente, e às vezes um jogo pode se tornar até repetitivo e a experiência ser igual, e um livro e um filme tem isso. Então é uma questão, acho que, relativa a tempo aí. O jogo ele é muito mais rápido isso acontecer. Talvez num livro, no filme, tu precise um pouco mais de tempo, de experiência no mundo real, vamos dizer assim, para quando tu voltares ali. Então,
se a experiência, se o homem não atravessa 2 vezes o mesmo rio, vale para o livro, vale para o filme, vale para o jogo. Não, não me lembro, mas eu falei isso relativo ao jogo. Eu acho que essa frase ela se aplica muito bem ao jogo. E quando eu faço uma comparação de diferenças de consumo e não de qualidades de consumo entre livro. O livro é sexy, o livro, sabe? O livro não acredito que a pessoa vai deixar de sentir o cheiro do papel, sabe? E vai perder essa mecânica tão sexy que é folhear as páginas de um livro. Uma experiência, como isso é experiência, você não vai mudar quando tu ler daqui a 10 anos um filme. Não, acho que sim, acho que sem dúvida as coisas podem evoluir e isso pode acontecer. Mas nesse recorte, contemporaneamente falando, digamos, eu não projetei isso, mas nesse momento que eu vejo, como eu vejo as coisas nesse momento, é dessa forma, é que eu acho que, como eu disse, na página 10, toda vez que eu pegar aquele livro, o copo vai estar caindo, ou a 1h40 o tiro vai estar sendo dado. No jogo eu tenho a interatividade na história, né? O leitor ele é um descortinador de uma história que já está ali. O cara que vê um filme ele é um espectador, né? Então ele se aspira, ele se almeja, ele se simpatiza, empatiza ou antipatiza, mas no jogo eu sou o player, né? Eu sou a entidade, eu conduzo essa entidade. Então é nesse sentido que eu quis dizer. E eu posso, como ele falou ali, né? Eu posso percorrer o mesmo cenário de diversas formas. Eu tenho alguns checkpoints fixos, mas é um mundo muito mais aberto nesse sentido. Não mais aberto, mas bem menos consolidado, né? Nesse sentido que eu quis dizer. Mas é importante esse tipo de pergunta porque muitas vezes passa batido e mal interpretado. Então é a chance de eu realmente consolidar o que realmente eu quis dizer. Eu vou continuar um pouco a pergunta em relação às questões políticas do videogame, mas acho que eu vou conseguir abarcar um pouco o que todo mundo meio que falou, assim, eu acho que converge. Inclusive, está ótima a discussão. Tu não acha que essa visão do Koster, da McGonigal, né, porque a McGonigal tem uma visão interessante, mas ela diz que o game designer deve ser o engenheiro da felicidade, né? Do Koster e da McGonigal, principalmente, de que a gente tem que ser... que o jogo serve para deixar as pessoas felizes, não é problemática também. Ao mesmo tempo que também segue com o uso, principalmente da indústria, que a indústria tem feito do círculo mágico, como, vamos te colocar em outro mundo, entende? Eu acho que isso é um pouco problemático, em certo sentido. Por que eu falo que é problemático? Porque eu acho que isso vai na contrapé e na contramão do que tu propôs no final, assim. Né? E por que eu digo isso? Porque se a gente for pensar em outras mídias, o livro, o filme, eles não pensam de antemão o que é felicidade para ti. O melhor exemplo que eu dou é se a gente for pensar a pessoa que gosta de assistir documentários, entende? Aí tu vai dizer, a pessoa que gosta de assistir documentários é uma sádica, que gosta de ver as pessoas sofrendo, porque metade dos documentários são sobre como o mundo é um horror, entende? Não, ela simplesmente acha que uma mediação diferencial faz com que ela possa assistir as coisas de um modo diferente. Ao mesmo tempo, nós temos os videogames, que, assim, como a gente sabe, tem... e eu sou alguém que, enfim, estuda videogames, então é uma coisa que eu falo, eu sei que é polêmica, mas nós temos, sem dúvida, a pior comunidade, entende? Em termos tóxicos. Juvenil, né? É isso que eu digo. Não é nem juvenil, porque a gente encontra adolescentes legais, entende? Assim, a gente encontra os piores adolescentes nos jogos. Até onde isso não é um pouco culpa dessa questão de o que a gente faz ali não importa, o que ali é outra vida, que ali não é vida real. Entende? Porque eu discordo completamente... Desculpa, como é que é o teu nome mesmo, Gilberto? Bernardo, perdão. Não sei de onde eu tirei Gilberto. Tu tem cara de Gilberto, Bernardo. Perdão. Que o Bernardo colocou... que essa questão de que o jogo não importa está ultrapassada. Eu discordo completamente disso. Até posso conversar. Não, calma. Eu não disse que não importa, no sentido que não importa e a gente acha que não importa, não. Acho que justamente o contrário. É ultrapassado dizer que não importa. Importa sim. Não, mas eu discordo que isso seja uma discussão que acabou. Não acho que acabou. Eu acho que no meio acadêmico a gente já pode, a partir do ponto, assumir que
Importa, vamos discutir que importa e por que importa. Tudo bem, academicamente eu concordo contigo. Contudo, eu vejo a própria comunidade usando esse argumento de que é só um jogo para não precisar pensar questões políticas. É por isso que eu tô dizendo, eu concordo com o que tu tá falando, eu tava dizendo, mas Sim. peraí, pô, a gente tá falando a mesma coisa. Normal. E isso é academia, né? A gente fala a mesma coisa e discute durante 3 horas. Mas, enfim, o que eu ia colocar é um pouco isso. Assim. A gente tem uma comunidade que, quando a gente pensa, né, no jogo como a droga, entre aspas, aquilo que libera então questões cerebrais, e então a gente vai criar uma legião de viciados na mesma coisa. Tu entende? Isso eu acho problemático para a gente pensar. Por que é isso? Porque quando a gente pensa... Por exemplo, hoje a gente tem essa questão da economia da experiência, que se fala, né? Que tudo é experiência. Eu acho muito... Acho ruim mesmo essa expressão, porque se tudo é experiência e se tudo a gente vai medir com a questão do que acontece no cérebro, fumar crack e ter um filho é a mesma coisa, porque tem a ver com receptação de serotonina, tu entende? Então, assim, o que eu coloco é que os videogames acabam colocando sempre mecânicas muito próximas e muito iguais para conseguir os mesmos efeitos, para manter aquilo que eles já sabem que vai funcionar e vai acontecer. E eu sou especialmente crítico à questão do flow, por exemplo, porque o flow é isso. E hoje, já que o flow é o objetivo de todo jogo, para mim é uma problemática muito grande. Tu entende? Porque é isso, assim, às vezes tu fazer um jogo que não funciona faz com que as pessoas tenham uma experiência ali que elas não tenham um jogo que funciona. Né? Então, assim, tem um jogo que te deixa muito... Porque isso é um exemplo que eu sempre dou. Quem é que escolheria o final que Casablanca tem? Quem é que escolheria o final que até, sei lá, o Nevoeiro tem? Sabe? Quem é que escolheria o final desses filmes que fosse triste e te deixasse deprimido? Ninguém. Mas se esses filmes não tivessem esse final, eles não seriam a experiência que são. Então, assim, o problema dos videogames talvez em centrar no flow e nessa felicidade cerebral, entre aspas, como se fosse tão fácil assim de definir o que faz as pessoas felizes, entende? Até onde isso não entra em conflito com essa tua tratativa política, que eu acho muito importante, acho necessário, de querer que os videogames sejam mediadores de realidade mais potentes. Não, é legal porque você terminou tocando justamente na teoria do flow, que já responde o início das perguntas. Então tem uma resposta embutida, porque justamente a McGonigal e o Coaster, eles usam a teoria do flow, e essa é a felicidade que eles estão tratando lá dentro. O que eu coloco, em primeiro lugar, assim, agora eu vou dar o ponto de vista não teórico, vou dar o ponto de vista do mercado, tá? O jogo pode não ser uma experiência boa, mas causar, digamos assim, questionamentos, provocações e uma série de coisas. Mas do nosso lado, do lado de quem tem que fazer um business rodar, a gente precisa fazer esse tipo de coisa. E a evolução do mercado vai se dar no momento em que o mercado é autossustentável. Mas isso não deixa ele retroativo? Deixa um pouco. Assim, as pessoas vão querer sempre aquilo que você está fazendo, porque tu sabe que elas vão querer, elas vão querer aquilo. E deixa ele conservador. Isso não é crítica justamente, que muita gente faz a indústria tipo Apple, dos blockbusters e tudo mais. Isso não é um privilégio dos jogos, tá? Porque assim, o mercado ele é pautado por aquilo que funciona e eventualmente ele vai ali e faz uma disrupção. Justamente o que eu critico, e a gente está concordando nesse momento, é que a indústria dos jogos evolua. Quando eu falo juvenil, não estou realmente taxando ela naquela faixa etária, né? Mas eu estou falando ela de ainda tem muito que evoluir. Então, eu sou muito de acordo com isso. Eu acho que sim, que a gente precisa. Outras questões, eu acho que eu entendo o que eles estão querendo dizer. Eu acho que o Mihaly, tinha que ser Mihaly ali do Flow, ele fez uma pesquisa extensa, recheada de entrevistas, e isso se comprova na prática, que respeitar aquele gráfico, aquela função de desafio versus habilidade, funciona. E por funcionar é que isso é utilizado. Da mesma forma que Campbell foi lá, leu Jung, e botou aquilo para Hollywood e mudou toda a indústria de cinema. Bom, funciona, e por isso que as pessoas respeitam os arcos narrativos hoje em dia. Então, só que, né, claro, o cinema muito mais maduro e com mais tempo, ele também vai traduzindo experiências de outras formas, né? E os jogos ainda têm uma estrada pela frente. Eu acho que a gente está no caminho certo, mas nunca nos privemos justamente de fazer essas críticas construtivas e trazer esses assuntos à luz, assim. Israel, diga.
dado o horário, certo? Já indo para o encerramento, e antes de passar a palavra final para ti, te agradecendo também por essa belíssima palestra na noite de hoje, eu vou passar aqui a palavra para o Christian. Eu só queria falar, assim, para quem não conhece, a Kyrios, a empresa do Israel. A Kyrios é a maior empresa gaúcha de games, é uma das empresas nacionais mais bem-sucedidas, mais premiadas que temos. O Israel é o nosso poeta, é o nosso filósofo. É uma grande honra ter ele aqui hoje. Israel, muito obrigado pela palestra inesquecível para abrir este miniciclo. Muito obrigado mesmo. Que isso, eu que agradeço. Só registrar de novo, obrigado pelo tempo de vocês. No início eu fiquei um pouco receoso se eu estaria trazendo muita... Claro, o convite foi um convite já com uma aproximação teórica pesada, né? Mas eu realmente fiquei receoso se traria. Acho que houve discussões muito legais aqui, mas eu sempre tento ser o mais didático possível também, porque eu parto do princípio de que tem muita mistura, né, de conhecimento. Então, de novo, só agradecer todo mundo e muito bacana estar aqui, e foi uma experiência realmente modificadora, assim, sabe? Foi uma experiência incrível. Obrigado a todos, e qualquer coisa estou aí para, se vocês quiserem entrar em contato, conhecer Aquiles, qualquer coisa, meu sócio está ali, Sandro também, me ajudou a construir esses achievements que o Christopher acabou de falar, né? Então, obrigado a todos. Valeu, gente. Obrigado.